Olá, olá, meus queridos, minhas queridas. Voltamos aqui no nosso próximo bloco para tratar de um tema novo: provas no processo penal. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vem aqui comigo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tratar daquela matéria teoria geral da prova, já fazendo um cotejo com alguns meios de provas indispensáveis e primordiais para a prova de delegado de polícia. Nós vamos falar aqui, por exemplo, de gravações telefônicas, nós vamos falar aqui de alguns exames periciais e tratar de um tema novo trazido pelo pacote anticrime, que é a cadeia de custódia. Ela já era tratada na doutrina, mas agora foi positivada no artigo 158, 158A até 158D, se eu não me engano, no Código de Processo Penal, tá? A gente vai conferir um por um aqui. Então, ó, começando aqui, nosso tema de provas, tá na tela aí para vocês. Questão número 1. Considerando as disposições constitucionais e legais aplicáveis ao processo penal e, quando for o caso, a doutrina e a jurisprudência correlatas, julgue o item a seguir, que se segue. De acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias, são inadmissíveis em qualquer hipótese. Duvidem quando tiver esse tipo de expressão na prova. Provas ilícitas ou ilegítimas no processo penal. Pessoal, aí a gente vai falar então do princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Fazendo isso, primeiramente, uma diferenciação entre prova ilícita e prova ilegítima. Percebe que o artigo 157 diz de uma forma genérica que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. Assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou normas legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Vem aqui comigo. Olha só, o artigo 157 do CPP, ele só trata das provas ilícitas. E ele assim define as provas ilícitas como aquelas que violam normas constitucionais ou legais. Essa é a parte que traz um dissenso na doutrina. Olha aqui no dispositivo. Normas legais, pessoal, podem ser tanto materiais como processuais. A doutrina veio e disse assim: olha, normas materiais são aquelas que têm como espectro direitos e garantias, estas sim podem ser consideradas ilícitas. Mas normas processuais, genuinamente processuais, são aquelas que definem o quê? Aspectos procedimentais do processo. Essas normas não têm um condão de trazer uma nulidade. Elas são, no máximo, o quê? Ilegítimas. É aí que veio a diferenciação entre prova ilícita e prova ilegítima. Então está aqui na tela. Ó. A jurisprudência e a doutrina veio a conferir o quê? A diferença entre prova ilícita e prova ilegítima. Prova ilícita seriam aquelas que violam, então, normas materiais. Qualquer norma que tenha como espectro a garantia de direitos e garantias, né, que prevê, determina garantias e direitos, qualquer norma, prova obtida com violação a essas normas, ela é uma prova ilícita. E qual que é a consequência da sua violação, Tiago? Nós temos aí uma nulidade, perdão. Quando ocorre violação à prova ilícita, nós temos o desentranhamento da prova. Certo? Desentranhamento da prova. Então, a prova ilícita ela é desentranhada do processo. E a prova ilegítima, Tiago? Então, ela tem como base as normas de natureza processuais. E a violação dessas normas processuais
elas não necessitam ser desentranhadas. Utilizamos-nos do Instituto da Nulidade, que a depender do vício pode ser absoluta ou relativa. Joia? Então, ó, feita essa distinção, fica consignado: prova ilícita viola norma de caráter material. São normas que definem direitos, obrigações e que combinam penas. Beleza? Joia? Combinam penas no caso de normas penais, né? Claro. Mas são só essas normas, são só essas provas que podem ser consideradas ilícitas? Porque uma prova produzida ilicitamente pode o quê? Pode desencadear uma outra prova ilícita, que é o que nós chamamos de prova ilícita por derivação. Tá na tela aí para você. Provas ilícitas por derivação. Teoria da árvore dos frutos envenenados, ou Fruits of the Poisonous Tree Theory. Esse é o nome em inglês que cai na prova. E se cair esse nome, e tão somente esse nome, você sabe que se trata da teoria da árvore dos frutos envenenados. Pessoal, regra geral, uma prova ilícita, ela contamina a prova derivada da prova ilícita. Então, se houver um nexo causal de derivação, um nexo causal entre a prova derivada e a prova ilícita, nós temos o quê? Nós temos a ilicitude de ambas as provas. Mas, Tiago, existem exceções a essa regra? Existem exceções a essa regra. Ocorre quando não houver nexo causal ou quando ela poder ser produzida por uma fonte independente. Certo? Então veja bem. Se uma prova é produzida ilicitamente e outra prova que dela decorre também é produzida, há uma contaminação dessa prova derivada em razão da ilicitude da prova originária. É a mesma questão da árvore dos frutos envenenados. Se o caule da árvore está envenenado, você tira o fruto, ela também vai estar envenenada. Tá? Agora, cuidado. Se essa prova que foi produzida após aquela produzida ilicitamente não tiver um nexo de derivação ou um nexo de causalidade com a primeira, não há que se falar em ilicitude por derivação. A segunda prova ela é lícita e plenamente utilizável no processo. Joia? Mas também, se aquela prova que foi produzida depois tiver uma fonte independente daquela que foi produzida anteriormente, também pode ser considerada uma prova ilícita. Tá certo? Aí que vem uma questão. É de toda e qualquer hipótese, então, que a prova ilícita, seja originária, seja por derivação, ela deve ser desentranhada, toda e qualquer hipótese? Pessoal, não, não e não. Olha aqui na tela para vocês o que a doutrina chama de prova ilícita pro réu. Pessoal, essa prova ilícita pro réu é aquela utilizada em favor do réu, quando for a única capaz de inocentá-lo. Então, pessoal, utilizada em favor do réu quando for a única forma. Tiago, qual que é a natureza jurídica dessa utilização da prova utilizada por meio ilícitos para beneficiar o réu? Fala-se que o réu, no caso, ele está em estado de necessidade. Então vamos anotar isso aqui, ó.
Assim, quando o réu utiliza-se dessa prova, ele se encontra-se em estado de necessidade. Joia? E, Tiago, onde que está amparado esse princípio, essa prova ilícita pro réu? Princípio da proporcionalidade. Então, o que vai proporcionalidade. O que vai embasar essa utilização da prova ilícita pro réu é o princípio da proporcionalidade. Isso é aceito na jurisprudência, Tiago? Opa, tá aqui, ó. Julgado de 2009, antigo, porém ainda atual. Gravação ambiental. Percebe que nós estamos falando de gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Validade. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Tá joia? Se essa prova for utilizada para inocentar aquele interlocutor que está gravando clandestinamente a conversa, não há que se falar em prova ilícita. Gabarito, então, está errada a questão. Beleza? Joia? Passando aqui para a questão 2. Assinale a alternativa correta a respeito da prova, indiciamento e inquérito policial com base na legislação, na jurisprudência e na doutrina majoritária. Pessoal, tema que nós já vimos, veja aqui, ó. Conforme a lei, indiciamento é ato privativo do delegado ou do órgão do Ministério Público. Pelo amor de Deus, indiciamento é privativo de quem? Do delegado de polícia. A gente já sabe disso. A gente já viu isso e está previsto lá no artigo 2º da Lei 12.830 de 2012. Letra B. O relatório do inquérito policial a ser redigido pela autoridade que o preside é indispensável para o oferecimento da denúncia. Pessoal, se o inquérito policial o próprio inquérito é dispensável para o oferecimento da denúncia, claro que o relatório também vai ser dispensável. Então, letra B está errada. Letra D. Consoante o Código de Processo Penal, admitem-se as provas derivadas das ilícitas, desde que não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, perfeito, ou que as derivadas possam ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, perfeitamente. Perfeitamente. É o parágrafo 1º lá do artigo 157 do nosso Código de Processo Penal. E letra E, por que ela está errada? No ordenamento jurídico brasileiro não se adota a denominada teoria das árvores dos frutos envenenados. Não, pessoal. Adota-se sim. Provas ilícitas derivadas de provas também produzidas ilicitamente não podem ser utilizadas e devem também ser desentranhadas. Tá bom? Pessoal, ainda nessa parte de teoria do princípio, né, da inadmissibilidade das provas ilícitas, nós temos um caso aqui muito interessante que trata sobre a apreensão de celular e acesso a conversas e dados pela polícia civil, pela autoridade policial, no dispositivo eletrônico. É possível? Não é possível? Quando é ou quando não é possível? A jurisprudência tem debatido, isso tem caído em prova da Polícia Civil. Eu não posso deixar de falar isso com vocês. Então tá aqui, ó. Nossa terceira questão. No que tange a acesso de conteúdo de mensagens aplicativos como o WhatsApp e o registro de chamadas originadas e recebidas em aparelhos celulares apreendidos pela polícia por ocasião da prisão em flagrante, leia as alternativas a seguir. Primeiro, segundo a jurisprudência do STJ, é ilegal o acesso a mensagens e dados do aplicativo do WhatsApp sem prévia autorização judicial, por se tratar de violação ao direito à intimidade do preso. As informações, ainda que armazenadas no dispositivo, encontram proteção no marco civil da internet. Número 2. Segundo a jurisprudência, o fato de ter sido verificado o registro das últimas chamadas efetuadas e recebidas pelos dois celulares apreendidos em poder do Correio, cujos registros se encontravam gravados no próprio aparelho, não configura quebra de sigilo eletrônico, pois não houve requerimento às empresas responsáveis pela linha telefônica no tocante à lista geral das chamadas originadas e
recebidas. Tampouco conhecimento do conteúdo das conversas efetuadas por meio dessas linhas. Portanto, independem de autorização judicial. Pessoal, aqui a gente tem que fazer uma distinção. Olha aqui comigo. Vamos parar, vamos deixar para ler a 3 e a 4 depois, para a gente entender a 1 e a 2. A primeira, que está aí no seu material, diz respeito ao quê? A acesso às conversas, ao conteúdo das conversas. Quando há acesso a conteúdo da conversa, aí sim há violação do direito à intimidade. Violação à intimidade. Ora, intimidade é uma garantia. A norma que estipula a intimidade, ela tem natureza o quê? Penal. Violada a norma de natureza... Penal não, material. Violada a norma de natureza material, nós temos prova ilícita. Portanto, essa violação à intimidade só estará lícita se houver autorização judicial. Beleza? Pessoal, está aqui na jurisprudência. Ó. É ilícita a devassa de dados e das conversas de WhatsApp obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante sem prévia autorização judicial. Pessoal, julgado de 2021. Muito recente. Beleza? Agora volta aqui comigo. Então tá, Thiago, entendi. Precisa de autorização do juiz para acessar o conteúdo. Mas e quando o acesso se restringir ao registro de ligações efetuadas e recebidas? Existe violação à intimidade? Pessoal, cuidado. Aí não há violação de conteúdo de conversa. Aí só há um encontro ou violação a dados do celular. Então não há violação à intimidade. Só não há acesso a conteúdo, há acesso a dados. Então a jurisprudência vai entender que nesse caso pode. Olha aqui um julgado que eu trouxe para vocês do STF. Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos. Comunicação telefônica, pessoal, é o enunciado 1. E registros telefônicos é o enunciado 2. Que recebe, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, inciso 12, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados propriamente ditos. Tiago, então, uma coisa é o quê? É violar as conversas. Outras coisas são os dados e registros da ligação. Beleza? Vou voltar para a pergunta? Está aqui, ó. Segundo a jurisprudência do STJ, é ilegal o acesso a mensagens a dados do aplicativo do WhatsApp. Violação do direito à intimidade, correto. 2. Segundo a jurisprudência do STF, as últimas chamadas efetuadas e recebidas não configura quebra de sigilo telefônico, correto. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, os dados armazenados em telefone não estão submetidos à cláusula de reserva de jurisdição. Exatamente, não estão submetidos à cláusula de reserva de jurisdição. E 4. Mesmo os temas de reserva de jurisdição podem ser objeto de restrição por comissões parlamentares de inquérito, pois possuem poderes típicos de autoridade judiciária. Aqui está errada, pessoal. Olha, comissão parlamentar de inquérito, pode continuar aqui comigo, Arthur? Comissão parlamentar de inquérito tem poderes próprios de investigação policial? Tem. Mas, quando a autoridade ou quando a medida estiver sujeita à cláusula de reserva de jurisdição, a comissão parlamentar de inquérito não pode se sobrepor a essa ordem, a esse comando. Joia? Beleza? Próxima questão. Questão 4. A respeito da prova, é correto afirmar: não se admite produção de provas não disciplinadas em lei, sob pena de violação do princípio da taxatividade. A produção da chamada prova emprestada deve obedecer ao procedimento previsto no CPP, sob pena de seu não aproveitamento. Fonte de prova é um instrumento por meio do qual se introduzem o processo os elementos probatórios. Meio de prova é tudo aquilo que é idôneo a fornecer o resultado apreciável para a
decisão do juiz. Elemento de prova é dado bruto que se extrai da fonte da prova ainda não valorada pelo juiz. Pessoal, essa questão, pessoal, trata do que chamamos de meios de prova em espécie. Agora a gente entra nos meios de prova em espécie. Mas primeiro tratando de um princípio que regula esses meios de prova. Está aí na tela. Ó. Princípio da liberdade probatória. Pessoal, liberdade probatória quer dizer que os meios de prova, eles não são taxativos. Isso quer dizer que nós temos meios de prova nominados, são aqueles previstos na lei, e os meios de provas inominados, que são aqueles que não encontram amparo legal, mas devem ser produzidos, assim como as provas nominadas, por meios ilícitos. Tá joia? Esse é o princípio da liberdade probatória. A questão traz distinções terminológicas importantes, pessoal. O que seria fonte de prova? Fonte de prova, pessoal, é tudo aquilo de onde se extrai a prova. Então, é de onde se extrai o elemento de prova. E o meio de obtenção de prova, Tiago? O meio de obtenção de prova é a forma de como é extraída ou é extraído o elemento de prova. Percebe que aqui é um caminho para a produção da prova. Primeiro você identifica a fonte dessa prova. Depois, pelo meio de obtenção de prova, você extrai o elemento de prova daquela fonte. Certo? Extraído o elemento de prova, esse elemento de prova é justamente o quê? É o objeto que visa o convencimento do juiz. Então é a matéria bruta retirada daquela fonte de prova pelo meio de obtenção de prova. Tiago, para ser valorada pelo juiz, o que eu devo fazer? Eu devo introduzir esse objeto de prova no processo. Isso se faz pelos meios de prova. Então, meios de prova são instrumentos que inserem o elemento de prova no processo. Joia, insere o elemento de prova no processo. Pessoal, cuidado com essas questões terminológicas, tá? Pelo amor de Deus. Tem mais um tema tratado na questão, Tiago, a tal da prova emprestada. Tiago, o que seria a prova emprestada? Pessoal, prova emprestada nada mais é do que uma prova produzida em um determinado processo ser reutilizada em outro processo quando previstos determinados requisitos. Então perceba que naquele processo não se pode produzir uma prova, mas essa prova que pode fornecer o convencimento motivado do juiz encontra-se em outro processo. Então nada impede que você retire de um processo aquela prova e a transporte por meio documental ao processo em que você pretende produzir. Então, vamos anotar. Prova emprestada, então, ela é produzida num processo A e reutilizada num processo B. Essa reutilização, pessoal, a prova no processo A, ela é transportada ao processo B pela via documental. Então, um testemunho produzido no processo A, ele se torna, no processo B, uma prova documental. E, Tiago, quando é possível isso? Ora, no processo A e no processo B, devem ter sido observados o contraditório e a ampla defesa. Então, pessoal, no processo A, deve ter sido produzida ao crivo do contraditório. No processo B, esse contraditório deve ser renovado. É possível
essa utilização de prova emprestada? Plenamente possível. Está aqui na jurisprudência, ó. Jurisprudência de 2021 do Superior Tribunal de Justiça. A utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas. Então, pessoal, vamos refazer agora a nossa questão. Letra A. Não se admite a produção de provas não disciplinadas em lei, sob pena de violação do princípio da taxatividade. Não, pessoal, o princípio da liberdade probatória. Letra B. A produção da chamada prova emprestada deve obedecer ao procedimento previsto no CPP, sob pena de não aproveitamento. Não precisa observar o procedimento, basta que tenha sido o quê? Observado o contraditório e ampla defesa em ambos os dois processos. C. Fonte de prova é o instrumento por meio do qual se introduzem os meios de prova. Não, pessoal, meio de prova introduzem os elementos probatórios. O que introduz os elementos probatórios são os meios de prova. Meio de prova é tudo aquilo que é idôneo a fornecer o resultado apreciável pela decisão do juiz. Não, não e não. Isso é elemento de prova. Elemento de prova é o dado bruto que se extrai da fonte de prova ainda não valorada pelo juiz, ou seja, destinado ao convencimento do juiz. Beleza? Joia. Pessoal, a gente finaliza o bloco. No próximo a gente trata de audiência de custódia e começamos tema novo. Até daqui a pouquinho.